Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nildenani e você está em mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, criançada, antes de começar eu já vou logo dando aqueles recadinhos do coração. Se você gosta do nosso canal, gosta do trabalho que a gente desenvolve aqui no YouTube, curte o nosso vídeo, compartilha ele pelas redes sociais aí, se inscreve no canal. Se você se inscrever no canal, a Bibbles vai parar de espirrar ao longo da gravação e aí a gente vai ter um vídeo de mais qualidade. Bom, o tema de hoje é o seguinte: na semana passada eu publiquei um vídeo falando sobre a importância da iniciação para quem vai seguir o caminho da magia, seja ele realmente numa escola de magia, né, hermetista, telemita, da Austro Argento, sei lá, ou seja, por exemplo, na Umbanda, que é uma escola menor de magia, né? Qual é a importância da iniciação? E em dado momento do vídeo, eu falei para todo mundo a respeito das energias, que a iniciação, uma das funções dela é fixar certa quantidade de energia de certo tipo no corpo de cada um de nós, né? Quem quiser, tiver curioso, aqui ó, tá aqui no card para vocês irem ver. E aí as pessoas, como não era de se esperar, né, começaram a me perguntar: Nino, mas você podia falar mais a respeito disso, né? Qual que é a energia dos elementos aí? Fogo, terra, ar e água, que eu abordei meio que superficialmente no vídeo. Então, o vídeo de hoje é sobre a energia dos 4 elementos. Vamos lá? Vem comigo! É o seguinte, né? Eu fiz umas pesquisas aqui, na verdade eu tive que trazer todo o meu arcabouço teórico de volta aqui do comecinho da minha vida, pegar algumas questões um pouco mais teóricas para vocês, que vocês sabem que eu gosto de fazer esse tipo de coisa, pra gente desenvolver o vídeo. Então, a primeira parte do vídeo será um pouquinho do conceito teórico disso, né? Da onde veio, pra onde vai, por que isso daí surgiu. E na segunda parte a gente fala das coisas que vocês querem ouvir, beleza? Então, pega papel e caneta e anota que o vídeo de hoje está daqui, ó. Bom, esse negócio de achar os 4 elementos é assim, né? O pessoal antigo começou a pensar a respeito da vida, mas não só da vida no sentido de seres viventes. Da vida no sentido da vida como um todo, assim, né? Da onde que vem as coisas que existem. Porque naquela época as pessoas gostavam de pensar, é meio diferente do que acontece hoje em dia, principalmente na escola, assim, tipo, as pessoas não curtem muito mais esse movimento do pensar, assim. Então eles começaram a olhar para tudo que existe e falar assim: olha, isso daqui teve que nascer de algum lugar, teve que aparecer de algum lugar. E nem todo mundo tem aquela história que a gente tem, na verdade, né, só depois de Cristo, da história da questão de que Deus criou o mundo, né? Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina os Oxalá. Isso não existia muito assim, né? Para essa galera que eu tô falando, beleza? Então eles começaram a olhar as coisas que estavam à sua volta e começaram a se perguntar como que isso daqui, como isso aqui é feito, da onde vem isso daqui. E uma das teorias, das teses que nasceu naquela época, foi a respeito dos elementos, né? As coisas mais destrutivas, na verdade, e destrutivas e criadoras que a gente tinha no nosso mundo eram os elementos básicos da natureza, que são eles, segundo os gregos, fogo, terra, água e ar, tá? E tem um 5º elemento aí, que é o éter, que é o elemento que junta todos os outros 4, seria o elemento da divindade, o elemento do todo é mente, do hermetismo, tá ligado? Mas eles começaram a falar assim: olha, o fogo é um negócio que destrói, e destruindo ele queima, o campo se transforma em alguma coisa, em carbono, né? A gente já sabe hoje em dia, que alimenta as plantas, né? A água também, ela faz as plantas crescerem, o vento é necessário para balançar as folhas, e por fim, qual que faltou? Terra, né? Obviamente terra, que é da onde as plantas crescem. Eles começaram a fazer esse tipo de ligação nas coisas e falou assim: bom, nós comemos plantas, as plantas vêm da terra, para as plantas nascerem precisa de terra, fogo, água e ar. Então, provavelmente, tudo que existe no universo é constituído desses 4 elementos. E aí surgiu essa teoria. Isso eu estou falando, lembrem-se, da Grécia, no Ocidente, tá? Estou falando no Ocidente, ok?
Calma aí. Lá naquele tempo antigo, então, achava-se que tudo era constituído desses elementos em si, em loco, tá ligado? Que dentro de nós teria fogo, teria terra, teria água e teria ar. E eles não estão de todo errado, né? Nós realmente temos bastante água dentro de nós e temos algumas coisas que são bem semelhantes ao composto da Terra, né? Por exemplo, nós temos ferro dentro de nós, níquel, enfim, que tem na Terra. Eles não estavam tão errados assim. Mas lá um pouco mais para frente, Cornélios Agripa, já na Idade Média, escreveu, ou foi o primeiro cara que escreveu a respeito, mas talvez não seja o primeiro a ter teorizado a respeito disso, de que esses elementos, na verdade, não são elementos de verdade. São coisas sutis, são energias sutis, representadas por esses elementos primordiais, que constituem o nosso corpo. Então Cornélios Agripa foi o cara que falou que não necessariamente nós temos fogo no sentido de chamas dentro de nós, mas nós temos uma energia semelhante à energia desprendida pelo fogo, e não estou falando só de calor, dentro de nós. Por exemplo, a energia do fogo, eu vou abordar isso mais pra frente, mas a energia do fogo é uma energia que transmuta, tal qual o fogo transmuta uma coisa, depois de queimada, ela se transforma em outra. Eu sei que eu comecei pelo Ocidente e isso tá errado, tá ligado? Mas é que o Ocidente geralmente é o lugar mais fácil da gente compreender as coisas. Quando a gente começa a passar pro Oriente, não só os nomes, mas também a conceitualização das coisas mudam, porque eles enxergam até hoje a vida de uma forma muito diferente. Aqui no Ocidente a gente tem uma ideia um pouco mais materialista e imediatista das coisas desde sempre. No Oriente não, eles têm uma ideia um pouco mais de sapiência, de sapientai, né? De uma coisa um pouco mais ligada ao mundo espiritual, ao mundo mais sutil do que nós. Se a gente fosse fazer uma comparação entre o estudo das energias, o Ocidente seria a energia negativa do planeta e o Oriente seria a energia positiva do planeta. O Oriente está mais sublimado, no sentido de estar mais focado nas coisas mais divinizadas, espiritualizadas, e o Ocidente está mais focado nas coisas materiais e terrenas, tá? Isso que é a diferença entre energias negativas e positivas. Bom, mas não é isso que eu queria falar. Bom, então lá no Oriente a gente já tem, por exemplo, no caso da Índia, né? A gente tem lá na Índia os papiros mais antigos a respeito desse tipo de estudo aí, que são os Vedas. E a partir dos Vedas a gente tem a medicina ayurvédica, que foi a base, ou é a base, da medicina de quase todo o Oriente, né? A China tem a base, a MTC, a medicina tradicional chinesa, tem como base os Ayurvedas, a medicina do Japão tem como base os Ayurvedas, a medicina da Rússia tem como base os Ayurvedas, do Egito tem como base os Ayurveda. Então, nessa medicina ayurvédica já se leva em conta o balanço, o equilíbrio de certas energias ou de certos elementos para a constituição da matéria. A saúde do corpo físico está ligada à qualidade do balanceamento energético dessas energias todas. Aqui no Ocidente a gente chama de elementos. Lá no Oriente eles chamam de humores. É meio a mesma coisa, tá? Não é muito diferente o conceito não. São energias que causam certas coisas, energias primordiais, que têm certas qualidades, certos atributos, e que elas precisam entrar em harmonia para você ter uma saúde. Essas energias compõem, de certa forma, a matéria, e a imatéria que compõe um ser humano, e elas precisam estar em equilíbrio para que você esteja saudável, completo, inteiro, essas coisas todas, tá? Na China e na Índia, os nomes e a divisão dessas energias são diferentes, saca só. Na Índia, eles não levam em conta, por exemplo, a divisão em 4 elementos, como a gente tem feito aqui. Eles levam a divisão em 3 elementos. Meu dedinho não desce sozinho. Que podre. Assim? Eu não consigo descer o dedo. Sou defeituoso. Bom, levam em conta 3 elementos, né? Que é o vento, o fogo e a terra. Já na China eles não levam em conta nem 3 e nem 4. Eles levam em conta 5, sem contar a espiritualidade. Então o fogo, deixa eu ler aqui, terra, metal, água e madeira. E aí tem mais uma liga, né? Todos esses caminhos têm uma liga energética que liga todos esses elementos numa coisa só. No caso do hermetismo e da ciência mais pra cá, ou da pseudociência mais pra cá, a gente tem o éter, que é um elemento que ligaria todos os outros elementos. Bom, aparentemente essa é realmente a base de toda a medicina que a gente tem aqui no Ocidente, tá? Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Ele não foi o primeiro a estudar medicina, nem foi o único a estudar medicina.
mas ele foi o cara que teve um estudo mais completo a respeito da medicina e hoje em dia ele é considerado o patrono da medicina, né? Tanto que tem um juramento hipocrático que os médicos faziam, não sei se fazem ainda, talvez não, né? Dada a medicina do jeito que está, mas Hipócrates ele levou em conta a tese dos 4 elementos para desenvolver toda a sua medicina. E hoje em dia, na verdade hoje em dia não, mas quem estuda a psiquiatria a partir dos médicos de Cos, que são os médicos ligados à escola de Hipócrates, também levam em conta o estudo de 4 elementos para justificar, por exemplo, doenças graves como a esquizofrenia. Né? Eles falam que a esquizofrenia tem a ver com certos aspectos da constituição física da pessoa, e esses aspectos da constituição física da pessoa têm a ver com a constituição dos humores daquela pessoa. Ficou complicado pra porra isso aqui, né? Mas beleza, né? Essa foi a parte chata, a parte contextual pra vocês, assim vocês sabem, né? Sempre a nata do negócio aí, sempre, né, a bordinha ali, a tampinha do iogurte pra vocês sobre esse tema. Mas agora vamos entrar na segunda parte do vídeo, que é a parte que eu acredito que é a que vocês querem. O que porra é isso daí pra magia, né? Então, vem comigo que vocês brilham. Bom, a questão é a seguinte. Sempre quando a gente começa a trabalhar com a questão da magia, pelo menos no caminho hermetista, tá? A gente começa a mexer e a tentar compreender as energias que nos compõem, ok? A gente pode começar a falar, por exemplo, do prana. E aí a gente vai escolher, ou, na verdade, o interessante é que a gente conheça todas, mas a gente vai escolher uma escola ou um caminho de teorização desse negócio que nos faça mais sentido. Por exemplo, a gente pode pegar essa energia cósmica universal aí, o todo é mente, e dividir ele em 7 partes, e chamar cada parte de chakra. Ou a gente pode pegar, que é a que eu particularmente mais gosto, esse todo é mente aí e dividir esse mental, essa energia que comanda tudo em 4 partes, que são os 4 elementos da alquimia. A gente também pode pegar essa mesma energia pramânica, essa energia que é o todo do universo, e dividir em 7 partes e chamar de orixá. Mas o que importa, na verdade, é que a gente tem diversos nomes e diversas diferenças para falar da mesma coisa, tá? Isso que é importante que vocês saibam. Se é dividido em 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 25, não importa. Importa que você tem uma faixa energética que é única. E essa faixa energética, ela varia do mais denso para o mais sutil. E isso também é contemplado pela lei hermética. Você tem a lei da polaridade que vai explicar isso, né? Tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto, entretanto, tudo é a mesma coisa, né? Em grosso modo. Eu vou colocar ela escrita em algum lugar para vocês. Mas a questão é a seguinte. Você tem uma escala de valores energéticos e cada faixa desses valores energéticos vai comandar, digamos assim, ou vai influenciar certos aspectos de você. E eu, quando falo de você, eu falo de você no completo, de você inteiro, de você quanto espírito, quanto corpo, quanto mente, quanto ser, quanto viver, quanto tudo, ok? Dependendo da forma como você divide isso, você vai ter vários caminhos ou poucos caminhos, mas é tudo a mesma coisa. E dentro do caminho hermetista, então, você tem essa divisão de várias partes aí, na verdade feita em 4, que são os 4 elementos. Você tem de baixo para cima, fogo, terra, água e ar. Por que de baixo para cima? Porque é do mais denso para o mais sutil. Imaginando de novo que você tem aquela linha do prana lá, que eu falei para você, que tem toda uma questão energética, que vai do denso para o sutil, o fogo está embaixo e o ar está em cima, tá? Como é que isso funciona na roda da vida aí? Como o fogo comanda as energias que são mais densas, ele vai ser um transmutador natural, por ele ser ativo, né? Ele é masculino, energia masculina é uma energia ativa, então ele vai ser um transmutador natural de energia. O fogo muda as coisas, né? O fogo ele pega das suas energias mais densas e transmuta para outra coisa, ele sutiliza. Uma parábola bem legal para vocês entenderem isso é que o fogo pega um toco de madeira que é denso e compacto e sutiliza na fumaça de carbono. A terra vem logo em seguida, né? A terra também é um elemento denso, só que ela é feminina. É a terra, foi uma coincidência linguística, tá? A terra, ela é feminina, é uma energia passiva, ela não transmuta naturalmente. Ela é naturalmente estatizada, parada, trancada. Geralmente um mago hermetista ele vai usar a terra para solidificar a energia. Por exemplo, né, a Biblos está aqui e eu estou notando que ela tem uma certa dificuldade. Ela é um daqueles médium esponja, sabe? Aqueles bobo, babaca,
Mete esponja. Ah, eu entrei no lugar, porque... Sabe, cara? Então, imagina que a Bibbles é isso aí. Então, para ajudar a Bibbles a não ficar tão mal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tratamento com ela, regularizar, harmonizar as energias dela e depois solidificar essas energias, criar como se fosse um campo de força mesmo. Esse campo de força ele é criado com a energia da Terra, é uma energia estática parada, vai influenciar impedindo que as energias que estão na Bibbles saiam de uma forma muito rápida ou que entre outras energias nela. Além de mexer em coisas com relação, por exemplo, à facilidade de você executar ações. A Terra, ela comanda a sua execução de ações. Se você tem muita terra, você é um cara naturalmente parado, preguiçoso, sabe? Logo em seguida vem a água. A água também é um elemento feminino, mas já começa a ser um elemento mais sutil. Terra e fogo são elementos densos, água e ar são elementos sutis. A água, ela comanda os sentimentos. Quando a gente está falando de sutileza e de densidade nesse sentido, a gente está falando do que é carnal e do que não é carnal. Sutil é o que não é carnal, está no reino do psicológico e espiritual. Quando é denso, está no reino do carnal, físico e emoções mais densas, como por exemplo ódio, estresse e paixão. As energias mais sutis vão comandar amor, benevolência, essas porra toda aí que ninguém tem. Então a água ela é um transmutador natural de sentimentos. A água é passiva também, tá? Ela não transmuta porque ela quer, você precisa meio que dar uma obrigada nisso. Ela não faz porque é assim que é. Então ela é um pouquinho mais complicado de trabalhar. O ar, por outro lado, é também um elemento masculino, é um elemento ativo, e ele vai comandar a questão da inteligência subjetiva. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Na live de segunda-feira a gente estava meio que comentando a respeito disso, um camarada colocou a explicação a respeito do ar e falou que o ar comanda a nossa inteligência. Na verdade, o ar comanda a nossa criatividade, é a parte subjetiva da nossa inteligência. A parte objetiva, a inteligência concreta, a inteligência não especulativa, a inteligência material, quem comanda é a Terra. Quando você tem muita terra, você é um cara que pensa muito a respeito dos seus atos antes de realmente fazer. Quando você tem muito ar, você é um cara que imagina coisas demais e nem chega sequer a pensar em fazer as coisas. Sabe aquele cara que... Isso é tão normal pra gente que a gente já fala que as pessoas são avoadas, elas são aéreas, elas pensam e vivem muito no reino da imaginação e não conseguem concretizar os seus pensamentos. Ela tem muito ar, pouca terra. O ar é o contrário da Terra. E agora a gente vai precisar explicar para vocês um pouquinho do que é a quadratura energética. Tá, eu sei que tá complicado, né? Mas vocês querem fazer isso, não querem? Então vocês vão vir comigo. Agora vamos sair um pouquinho do hermetismo ainda, com cabeça no hermetismo, e vamos entrar na questão pitagórica do negócio, tá? Pitágoras começou a estudar as questões aí, principalmente geométricas da coisa, e ele bolou um tal de quadratura energética. O que é essa quadratura energética? Ele começou a olhar esses elementos que a gente está falando até agora e começou a ver que eles têm opostos, tá? Então ele criou um quadrilongo e nesse quadrilongo ele colocou os elementos fogo, terra, água e ar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fogo é o contrário da água e o ar é o contrário da terra. Esse quadrilongo que ele pode ser movido como você bem entender. Na verdade ele é movido de acordo com a pessoa que você está analisando aí, eu não vou ensinar a fazer isso, tá? Mas algumas pessoas têm mais fogo e o fogo vai para o norte, outras pessoas têm mais água e aí a água vai para o norte. E isso vai ajudar o magista a fazer um diagnóstico mais elaborado daquela pessoa que está ali na frente dele. Mas isso eu não vou ensinar vocês de verdade. O que importa vocês saberem é que a partir do estudo do quadrilongo energético, você começa a ter um octógono energético. Que você pega os 4 pontas do quadrilongo energético, coloca mais 4 e faz o meio do caminho entre essas energias. Cada um desses outros 4 novos elementos vão ter 4 novas correspondências. Então, por exemplo, entre, sei lá, o fogo e a terra você tem a lava, entre a água e o ar você tem o vapor. E aí você vai ter novas questões aí, que muitas pessoas das mais antigas vão lembrar disso de um livro de RPG em particular, escrito pelo Marcelo Del Débio, que, entre outras coisas, também conhece bastante de hermetismo. Obviamente, crianças do meu coração aqui do Tio Nino, vocês que são inscritos e vocês que não são inscritos estão chegando agora, que eu não conheço e já considero pacas. Eu não vou ensinar vocês a detectar qual que é o que de cada um de vocês aí, nem vocês fazerem isso em outras pessoas, tá? No curso da Escola do Grande Oriente eu só começo a abordar essas coisas no módulo 2, no Práticas de Magia de Cura.
No módulo 1 eu só cito a respeito disso. Eu não vou ensinar por quê? Porque não é interessante, tá? Eu precisaria estar com vocês aqui para falar, olha, isso é energia do fogo, olha, isso é energia da água, ó, isso é energia do ar, isso é energia do sei o que lá. Tá? Eu preciso de acompanhar vocês para fazer esse tipo de coisa, para exercitar com vocês isso. E até chegar aí tem uma caralhada de conceitos morais e éticos para ser explorado, enfim. É porque esse negócio aí é um pouquinho mais complicado, né? Mas então... Nino, mas então quer dizer que aquele negócio dos chakras estava tudo errado? Não, filho de Deus Pai, eu acabei de falar para vocês agora há pouco que são formas diferentes de você dividir a mesma coisa, tá? O que acontece em geral é que quando você pega 4 elementos, você vai ter várias coisas acontecendo na mesma faixa elemental que teria nos chakras. Então um elemento vai corresponder a 2 chakras e meio, alguma coisa assim, tá? Você consegue ter esse tipo de relação para várias outras coisas. Para quem está um pouco mais acostumado comigo, sabe que a busca do mago hermético é a busca pelo fio condutor, uma teoria que vai explicar todas as outras teorias, tá? Nesse caso, você tem que entender que existe uma energia que ela é subdividida em várias coisas. Uma das subdivisões pode ser em 4, outra pode ser em 7, pode ser em 25 ou em 666. Vai da vontade do freguês e da capacidade intelectiva que ele tem de fazer essas divisões de melhor forma possível. Lembrando que, principalmente quando a gente começa a entrar em reinos mais subjetivos, as coisas para ser explicada e sentida ficam muito difíceis. Eu penei um pouquinho aqui para explicar para vocês a diferença entre uma inteligência racional, objetiva, e uma inteligência subjetiva emocional. Então, tipo, saca, você vai entrando em campos aí que vai ficando cada vez mais complicado de você diferenciar uma da outra. É a mesma coisa que eu falar de energia de Iemanjá e energia de Oxum. Ambas são representantes da energia do amor, mas uma é maternidade e outra é maternagem. E aí, como é que eu explico isso para uma pessoa que, por exemplo, é homem, que não dá a luz? Como é que eu vou falar que Iemanjá é a energia da maternidade, que é a energia da mãe que gera o filho? O homem nem sabe o que é isso. Como é que eu vou explicar esse tipo de coisa para a pessoa? Não dá para explicar, né? Imagina quando a gente começar a dividir isso daí, em vez de dividir em 7, dividir em 25, ou 60, 66. É muita coisa para ser explicada, velho. Não dá para teorizar isso tudo aí. Então vamos devagar na bagaça aí, beleza? Ah, pessoas! Bom, eu acho que é isso, né? Eu não tenho mais nada para falar. Você tem dúvidas, Bibbles? Não. Não? Abordei bem o assunto? Sim, você é um ótimo professor. Obrigado, filha puxa-saco. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu imagino que o vídeo tenha ficado hiper confuso, hiper complicado na cabeça de vocês. E é a minha intenção mesmo. Tomara que vocês aí tenham realmente um monte de dúvidas e coloquem aqui no campo dos comentários, para quem sabe eu faça um vídeo parte 3 desse mesmo assunto aí, né? Mas de qualquer forma, é isso. Bom, criançada, então eu fico por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, clique em joinha, se inscreva no canal, compartilhe a mensagem aí para as redes sociais, porque isso dá uma força brutal pra gente produzir mais conteúdos aí, certo? E é isso, eu fico por aqui, vejo vocês amanhã na nossa live diária e na sexta-feira com Contos do Meia-Noite. Tchau!